10 minutos com Madson Fernandes. Oferecimento Proceng, 35 anos. Experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. Criar imóveis planejados. Liberdade para seu estilo. Avenida Abel Cabral, 2060, Nova Parnamirim. Farmácia Reis Magos. Uma amiga sempre perto de você. 3 endereços a serviço de sua saúde. Alô, boa tarde. Hoje eu vou bater um papo com um cara que vocês conhecem já da TV, mas ele tem uma história interessante, fora dos bastidores. O início da carreira, queria ser jogador de futebol, terminou sendo radialista. Tudo isso no programa de hoje, mas antes eu tenho um recado para você que está procurando uma escola para o seu filhinho, vai começar a estudar, olha a dica aí, Castelo Escola é uma grande pedida. Tradição, dedicação e qualidade no ensino. Esses são requisitos básicos para uma boa escola. Agora imagine uma escola que tem tudo isso e muito mais, que investe no esporte, no lazer, que leva cultura para a sala de aula, que tem inglês no dia a dia dos alunos. Castelo Escola, berçário, educação infantil e educação fundamental, a base para construir o futuro do seu filho. Bem, aqui está comigo Jackson Capixaba, né? Radialista, já conhecido muito aqui no estado, né? Um cara com experiência. Jackson, mas aí a galera fala que você, na verdade, não queria ser nada de radialista, você queria ser jogador de futebol. Onde foi que enganchou a sua carreira? Boa tarde, Madson. É um prazer participar do seu programa, sempre que posso estou assistindo, e tem umas histórias bem interessantes, talvez muito mais do que a minha. Mas quem era para estar aqui no programa com a gente era Francisco Inácio Sobrinho, radialista. E Chico Inácio, ele, com a sua inteligência, ele criou uma história sobre a minha carreira no futebol. Ele disse, a carreira de Jackson Capixaba foi tão curta e muito parecida com carreira de mulher de programa. Mas enfim, realmente eu gostava de jogar futebol. Eu morava em Pau dos Ferros, apesar de ser capixaba, meu pai era caminhoneiro, sabe que caminhoneiro mora em todo canto, né, Matos? Aí foi morar em Pau dos Ferros, depois a gente foi até Mossoró. E quando chegou em Natal, eu comecei a jogar pelada ali nos campos de cidade satélite e conheci um ex-jogador que talvez foi um dos maiores da história do América, Elcio Jacaré. Grande Jacaré. Jacaré me mandou para jogar no América. Eu fiz um teste lá no América, era no General Everardi, em 1989. E o treinador naquela época era o seu Raimundo França. E Raimundo França tinha aquele jeitão dele de dizer palavrão. E eu passei no teste. Só que eu levei uma cotovelada, Matos, de um garoto e minha boca ficou cortando. E seu Raimundo chegou dizendo palavrão. Poxa, esse garoto é frouxo, não sei o que e tal. Eu não era acostumado com aquilo, lá de Pau dos Ferros. Cheguei em casa e disse, mãe, eu não vou mais jogar no América. Porque o professor esculhambou comigo. Histórias. Aí lá no futebol, dentro da pelada, Marcos Pintado, que é um professor, grande figura, um educador físico, ainda não sei se hoje, ele já veio aqui no seu programa. Mas ele tá na agenda. Aí Marcos Pintado disse, vou levar você para o Alecrim, me levou para o Alecrim. Isso em 89, 90, aí eu cheguei no treino do Alecrim, algumas histórias que de repente podem até estar no livro, viu? Não é mentira não, história verdadeira. E Marcos Pintado me levou para jogar no Alecrim, naquela época era lá na Sete Campestre. Sou muito velho não, tenho 43 anos. E eu cheguei, o treinador era Alecrim, o nome do treinador do Alecrim era Alecrim. E ele disse, não garoto, não tem material para você. Aí eu fui assistir o treino do profissional. Marcos Pintado era o treinador do profissional. Eu disse, poxa, me chamava de Galeguinho. Galeguinho, cadê você não está lá com o profissional não? Eu digo, tô não, Marcos. O professor disse que não tem material para mim. Ele disse, eu trouxe você foi para fazer teste não, eu trouxe você foi para jogar. Eita, que moral, hein? Aí fiquei no Alecrim, joguei em 90, 91. E o bom de toda essa história foi que eu fiz uma amizade muito grande no futebol. Legal, e futebol até hoje, né? Até hoje, graças Meu a amigo, Deus. olha só, criarem Abel Cabral, grande pedida para vocês ali em Nova Parnamirim. A casa deve ser vista como um templo de conforto, não é mesmo? Com isso, é importante que seus móveis inspirem tranquilidade e bem-estar, respeitando o perfil de seus moradores e de todos que os visitam. Assim é a Criare Abel Cabral, que realiza sonhos e proporciona bons momentos com seus familiares e amigos através de projetos personalizados, unindo tecnologia, design e profissionais qualificados, garantindo conforto e segurança aos ambientes. Então, venha conferir nosso showroom e preparar a casa para o final do ano. Criare Abel Cabral, realizando sonhos. Liberdade para seu estilo. Jackson Capixaba, aí essa história, né? Você terminou
largou o futebol lhe largou. Como foi que você veio enveredar aí pelas ondas do rádio? E foi muito interessante sobre isso, esse ponto você tocar, porque Gilberto Lima, o Betinho, e deve estar assistindo o seu programa, Betinho era treinador do Alecrim num determinado período. E eu jogava na base e 5 garotos foram convocados para o time de cima. E aqui no Neto, que é meu primo, é radialista, muito conhecido também aqui em Natal, que é vereador, e aqui Neto me colocou essa vocação. Eu ficava lendo jornal lá na CBN, já como repórter. De repente eu ia para o treino do Alecrim, a galera dizia lá, você veio jogar, participar do treino, veio fazer reportagem. E Betinho pegou, mandou a camisa para mim e disse, eu vou mandar a camisa para o jogador repórter. Umas histórias bem interessantes. Mas se você perguntar como foi que minha carreira não prosseguiu, é porque naquela época o garoto não tinha muita visão de futuro. Por isso que eu sou a favor do empresário. Era um peladeiro, empresário bom, bem sucedido, ele de certa forma, ele ajuda a você percorrer o caminho no futebol. Evoluir profissionalmente, assim, né? Exatamente. Ok, grande Jackson, vamos aí. Intervalo, um minutinho a gente volta. Um ponto em comum no brilho incandescente das luminárias da Copa e a água que jorra no sertão. A marca de uma empresa que há 35 anos vem colaborando com o progresso do nosso estado. Com serviços de excelência em engenharia civil, engenharia elétrica, perfuração e instalação de poços tubulares, a Proseng se destaca também na produção de postes e pré-moldados. Proseng 35 anos, experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. Ok, estamos de volta na entrevista aqui com o Jackson Capixaba e ele não contou de jeito nenhum a história de como foi que o futebol lhe abandonou, né? Você estava jogando nas bases do Alecrim, o que é que aconteceu que você foi sacado do time? Mas será que esse programa, quando eu passar na rua, tu vai fazer gozação comigo? Mas se fizer, eu estou contando aqui a verdade. O programa é para falar a verdade, né? Exatamente. Marcos Pintado, quando eu estava no Alecrim em 91, naquela época era com 20 anos que encerrava o categoria garoto, de categoria de base, era. E até o Marcos Trindade disse que foi na federação e não encontrou nenhum registro no meu como profissional, porque eu joguei apenas 2 vezes. Mas não tinha registro. Você era da base, você já subia para o time de cima, consequentemente. E o professor Aloysio Simplício assumiu o Verdão na época que Elcio Jacaré foi demitido. E quando ele assumiu, ele chegou lá no Juvenal Lamartine, fez uma reunião com os jogadores, eu estava incluso no meu, que eu estava já no time de cima. Ele pegou um campinho lá, verdinho, que ele tem, com o nome dos atletas. Só que tinha jogadores que já tinham passado por ele há muito tempo. Ele disse, eu só quero aqui quem eu conheço. Aí eu peguei e fui para a cidade satélite, jogar campeonato de bairro, tomar cerveja e acabei com a carreira. E quando eu contei essa história para Aloysio Simplício, ele passou a mão na cabeça, com aquele jeito dele, disse, garoto, eu estou frustrado, porque eu acabei com a tua carreira. Olha só, meu amigo, vamos aí falar das drogarias Reis Magos. 3 endereços para você em Parnamirim. A Drogaria Reis Magos está ao seu lado na saúde e na doença, pronta para lhe atender com produtos de qualidade e um estoque variado. Aqui você também encontra a Farmácia Popular, criada pelo Ministério da Saúde para oferecer remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde Não Tem Preço. Tem ainda descontos de até 90% para remédios de rinite, colesterol, osteoporose, doença de Parkinson, glaucoma e fraldas geriátricas. Drogaria Reis Magos, uma amiga sempre perto de você. Ok, estamos de volta para agradecer aqui, né? A presença aqui do meu entrevistado, um ex-craque de futebol, quase craque, que agora é radialista, o Jackson Capixaba. Meu amigo, sucesso. Obrigado. Não deu certo fazendo gol, mas você agora tem muito assunto para falar do jogador de futebol. E não tinha como dar certo não, viu, Marcos? Porque Marcos Pintado, ele, muito irreverente que ele diz na cidade satélite, o Galeguinho, se referindo a mim, a Jackson Capixaba, não dava para ser jogador de futebol, porque ele se espelhava em Ademir da Guia, Alberi, Danilo Menezes, e Jackson Capixaba se espelhava em Lourenço. Era um cabeludo lá de cidade satélite, jogava muito, mas tomava muita cerveja. Legal. Obrigado, Jackson. Obrigado você em casa e até a próxima. 10 minutos com Madison Fernandes. Oferecimento Proseng, 35 anos. Experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. Criar imóveis planejados. Liberdade para seu estilo. Avenida Abel Cabral, 2060, Nova Parnamirim. Farmácia Reis Magos, uma amiga sempre perto de você. 3 endereços a serviço de sua saúde.